Olá, sejam bem-vindos ao programa de xadrez do agrupamento de escolas da Lausanne. Hoje vamos falar do roque. O roque é uma situação especial do xadrez em que o rei se move duas casas e que duas peças, nomeadamente o rei e a torre, se movimentam numa só jogada. Como poderemos fazer o roque? Para dar um exemplo, vamos iniciar aqui assim uma situação usual do xadrez em que as brancas avançam com E2, E4, com a resposta E7, E5 das pretas, cavalo de G1 para F3, com o correspondente cavalo de B8 para C6, bispo de F para C4, cavalo de G8 para F6 e neste momento temos uma situação em que podemos executar o roque. Como vamos executar o roque? Tocando em primeiro lugar no rei, avançamos o rei duas jogadas, duas casas, desculpem, para a direita e automaticamente a torre troca e passará para a casa de imediatamente ao lado. Como veem, nesta situação, o rei avançou então estas duas casas, a torre passou exatamente para o lado do rei. Para que executar o roque? A primeira função do roque tem a ver com proteção, nomeadamente a proteção do rei. Um rei central rapidamente pode ser atacado e o jogo acabará demasiado depressa. E essa situação levou à criação da regra do roque e tendo como primeira e talvez principal função realmente a proteção do rei. Outra função do roque tem a ver com o desenvolver a torre. Neste momento, rapidamente, a nossa torre pode entrar em jogo, ao passo que, de outra forma, seria muito mais complicado colocar a torre, que neste caso estava em H1, a jogar e a ter uma função neste jogo. O roque que acabamos de fazer chama-se o roque pequeno, é feito do lado do rei. Existe também o roque grande que é realizado do lado da dama e é a situação que vamos demonstrar de seguida. Nós vamos reiniciar aqui assim o nosso tabuleiro. Vamos voltar para trás. Ok, nesta situação, então, nós temos, por exemplo, aqui o avanço para E4 do peão, com a resposta das pretas. Vamos colocar aqui, avançar, cavalo. Pronto, isto é uma situação hipotética em termos de jogo. Pregagem. Aqui as pretas, hipoteticamente, também jogam ali. As brancas avançam a dama. As pretas, o bispo. E nesta situação nós temos a possibilidade de as brancas realizarem o tal roque comprido e provavelmente das pretas realizarem o roque curto. Neste caso, avançando, pegando no rei, avançando duas casas para o lado da dama, para o lado esquerdo, então realizamos o tal roque comprido. Comprido porquê? Porque a distância que a torre percorre é maior, nomeadamente aqui percorre duas casas, enquanto nesta situação a torre percorre uma, duas, três casas, ok? O roque comprido, o roque curto, desculpem, das pretas, também se pode realizar. E o nosso conhecido roque, já conhecido roque, está feito.
Ok, e quando é que podemos fazer o rock? Vamos tentar demonstrar agora várias situações em que o rock não é possível e finalmente algumas outras em que normalmente se pensa que o rock não é possível e que é possível. Ora bem, então vamos cá criar uma situação hipotética em que temos o avanço do peão aqui, aqui, esta situação. Nesta situação do tabuleiro, como por exemplo neste momento o avanço do cavalo preto, as brancas querem fazer rock. Querem fazer rock, só que, no entanto, o rock não lhes é permitido. Não lhes é permitido porquê? Porque uma das regras para fazer rock é que o rei não pode estar a ser atacado ou não pode passar por cheque. Como viram aqui assim, o meu filho estava também a querer entrar no nosso programa e a dizer que o rei não pode passar por cheque. Se nós tentássemos fazer o movimento de duas casas para a direita, chegaríamos à casa G1 e o bispo, o preto, ataca essa casa, o que impede o cheque e que torna esta jogada ilegal. Então, esta é uma das situações em que estamos impedidos de fazer o rock. Outras situações que estamos impedidos de fazer o rock, em que vamos tentar aqui assim criar uma nova situação. As pretas avançam para ali. Aqui, aqui. E nesta situação. As pretas vão fazer o rock. No entanto, as brancas, ao tentarem realizar o rock, são impedidas jogada ilegal. Porquê? Porque para se realizar o rock, nenhuma peça pode ter sido movida anteriormente. Ou seja, nem a torre pode ter sido movida, nem o rei pode já ter sido movido. Embora as peças voltem à posição original, nenhuma delas pode ter sido movida. Outra situação em que não se pode fazer o rock, e esta é claramente mais evidente, é quando existem peças no meio do rei ou da torre. Neste caso, como o rei não pode saltar, ele nunca poderia avançar para a casa G1 e então está impedido de fazer o rock. Existem também algumas situações em que se pensa que o rock não é possível, no entanto, essas situações não são exatamente assim. Nós vamos experimentar aqui assim uma forma de jogar em que, sobretudo, que tem a ver com a capacidade de explicarmos esta situação, em que jogamos para ali, as brancas continuam a avançar. Neste caso, o que é que acontece? A torre em H1 está a ser atacada. Como a torre em H1 está a ser atacada, provavelmente pensa-se que não se pode fazer o rock. Não é assim. Como a torre pode passar por cheque sem qualquer tipo de problemas, o rock é possível apesar de a torre em H1, como nunca andou, como não há peças no meio, então o rock é possível nesta situação. E agora, assim, o rock, apesar de a torre estar a ser atacada pelo bispo. Finalmente, nesta situação do tabuleiro, em termos de rock comprido, o que acontece é que este rock também é possível, apesar de a torre passar por a casa B1 que está sobre ataque. Ok? Se nós jogarmos neste momento, apesar da torre ter passado por B1, o rock foi possível. Ok, eu espero que tenha conseguido explicar todas as situações do rock, desta situação um pouco mais complicada do xadrez. Muito obrigado por assistirem e voltem.